Bem-vindo ao canal Cultivando o Conhecimento. No vídeo de hoje, nós vamos pegar os exercícios da seção 2.2 do livro do James Stewart, volume 1. Então, a gente vai resolver os exercícios 6 e 7. Exercícios de limite, né? Então, sem mais delongas, já vamos fazê-los, né? Para adiantar aqui, eu já copiei o exercício número 6 e vamos lá. Bom, vamos mudar aqui para a caneta. Vamos resolver. A gente tem aqui na letra A. Olha, a gente está querendo ver. Vamos pegar os pontos importantes aqui. A gente quer o menos 3, então o menos 3 é aqui, ó. Menos 3 aqui. Escrever pequenininho, menos 3. Opa. Deu para entender, né, gente? Menos 3 aqui, deixa eu ver. Menos 3. A gente vai querer o ponto 0, que já está aqui. E o 5. O 5 tá aqui, ó. Aqui é o 5. Então vamos tentar observar o que está acontecendo aqui. Então, olha só. O que acontece aqui? Vamos lá. Letra A. O limite de x tendendo a 3 menos de h de x. H é essa função desenhada aqui. Vamos lá. 3 menos, então são os números que são menores que menos 3. Então a gente está tentando ver, eles estão vindo os números assim, a gente aqui fica um pouco meio esquisito de falar números menores, mas a gente está se aproximando por números aqui, ó. A gente está se aproximando por cá, por aqui, ó. Isso, números menores que menos 3. Então, você pode observar aqui, ó, vamos usar a escala. Aqui é o 0, né? Então, aqui deve ser, aqui é 1, 2, 3, 4, né? Então, perfeito. O que vai acontecer aqui, então, que o limite de h de x, quando vai para o menos 3, menos aqui, a gente está indo para o nosso ponto 4. Então aqui o limite é 4. Certo? Beleza. B. Limite de x tendendo a menos 3 mais de h de x. Então é por esses pontos de cá. Então observe que eles também estão indo para 4, né? Eles também estão subindo, ó. Isso aí, 0, 1, 2, 3, 4. Isso, tá certinho. Aqui é o ponto 0. Aqui é o ponto 0, 0. Aqui é o 0, 0. Então, observa que eles estão indo para 4 também. Então, mesmo limite. Então, observando que os limites laterais, ó, então a letra C. A C é o limite quando x tende a... aqui não é 3, não é menos 3 de h de x. Basta você observar que os limites aqui foram iguais, os laterais. Tanto para 3, menos... aqui está errado. Menos 3. Quando você está acompanhando por menos 3. Tanto embaixo, quanto números menores, quanto por números maiores que menos 3, você vai observar que deram o mesmo valor. Logo, o limite de h de x tendendo a menos 3 é 4. Mesmo que, se você observar aqui, ó, tem uma bolinha branca. Significa que o valor de menos 3 não está definido. Mas mesmo assim, houve os limites laterais. Então, a gente acabou de responder a letra D. A letra D que nos pergunta aqui é quanto que é a h de menos 3. Então, a resposta é, tá vendo a bolinha branca? Não está definida. H de menos 3 não está definido. Mas mesmo assim, houve os limites laterais e houve os limites, e houve o limite, mas H de menos 3 não está definido. Mas é para você ver a importância do limite,
que, como a gente já sempre vem dizendo, não importa o que acontece no ponto. Letra E. Nós queremos o limite de x tendendo a 0 menos de h de x. Então, você está querendo entender 0 menos, então aqui ó, você está querendo entender por cá, 0 menos. Então a gente está se aproximando aqui em cima do ponto 1. Então o limite de h de x, quando a gente tende por, vamos melhorar isso aqui, 0 menos é 1. Então agora vamos para a letra F, que logicamente é tendendo a 0 mais, é os números maiores que 0, que vão dar esse ponto aqui de baixo, ó. Eles estão se aproximando desse pontinho aqui, que é o menos 1, né? Então, o limite quando h de x tende a 0 por números maiores que 0, a gente tem menos 1. Ok. A letra G, obviamente, vai repetir o mesmo processo ali de cima, que agora é você achar o limite quando tende a 0, certo? Observa, deu 1, deu menos 1. Os limites são diferentes, laterais. Logo, esse limite aqui, a gente já coloca que esse limite não existe. Ou você pode colocar assim, em símbolos matemáticos, que não existe o limite de x tendendo a 0 de h de x. Isso tudo porque os limites laterais aqui são diferentes. Ok? Então vamos lá. Observa aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, que isso aqui vai atrapalhar a gente um pouquinho. Ó. Que tá na letra H. Qual que é a nossa letra H? H pede quem é H de 0. Olha, observa aqui que tem uma bolinha fechada aqui no 1. Então, H do ponto 0, que é o valor referente a y, é 1. Então, H de 0 é 1. Então, observa, ó, o limite lateral aqui, embora deu igual, esse deu igual a 1, mas o fato desse outro limite lateral não ter dado diferente, mesmo existindo a definição de H no ponto 0, não existe o limite. Então, o nosso poder do limite que a gente sempre observa. Então vamos continuar. Agora, deixa eu olhar aqui, letra I. O que a nossa letra I pede? A nossa letra I pede o limite de x tendendo a 2 de h de x. Então, é o limite de x tendendo a 2 de h de x, que é o quê? Vamos lá. Limite de x tendendo a 2. Ó, observa aqui que se você chegar a 2 por baixo ou por cima, você se aproxima desse ponto aqui, ó, que tá essa bolinha vazia. Então, a resposta aqui que a gente está se aproximando é de 2. Bom, tudo certo? A gente está se aproximando tanto pela direita, tanto por números maiores ou direita e esquerda, depende do que você fala, mas de qualquer forma a gente está se aproximando aqui por cima, quando você olha aqui as referências do gráfico no ponto, no eixo Y, você olha que a gente está se aproximando do ponto 2, né? Cada quadradinho aqui significa um ponto, então aqui é o 0, 1, 2, 3, 4. Beleza, então se aproxima de 2. Mas a gente vai olhar agora a letra J. O que a letra J nos dá? Ele pede H de 2. Observa que aqui a bolinha está aberta. Então significa que H de 2 não está definido. Então, aquela coisa importante. O limite para H de x, quando x tende a 2, é 2. Mas H de 2 não está definido. E é isso que o limite nos diz.
Não importa o que acontece no ponto, a gente só quer saber o que acontece em torno deste ponto. Tá bom? Para terminar a letra número 6, a gente vai para K. O que o K pede para gente? O limite quando tende a x tende a 5 mais de h de x. Então, quando ele tender a 5 mais, então significa que, ó, que é esse número maior aqui, ó, maiores que 5. Então, aparentemente, está indo para esse ponto aqui, ó, que é o 3. Então, tipo, se você olhar aqui graficamente, ó, tá descendo para o ponto 3. Então, beleza. Então, ó, um limite lateral está indo para 3. Então, pare, observa, reveja. Se você não entendeu, você pode comentar aí embaixo tranquilamente, tá bom? E o L? O L é um caso interessante, que é nada mais que o limite tendendo a 5 menos de h de x. Olha, o que acontece? Quando você está tomando valores menores que 5 aqui, olha, observa o gráfico. O gráfico, ele fica com esse desenho rosa, ele se condensa, ele fica oscilando para cima e para baixo. Esse aqui a gente vai dizer que esse limite não existe, mas ele não existe porque toda vez que você vai se aproximando de um ponto, vai dando valor e não chega em lugar nenhum. Se você der zoom nesse pedaço aqui, você não vai conseguir enxergar nada do que está acontecendo. Então, neste momento, você pode garantir que o limite para esse ponto aqui não existe. Ok? Então, vamos partir para o próximo. O próximo vamos avaliar o exercício número 7. Ok? Vamos lá. Então, vamos resolver agora o exercício número 7. Tá bom? Então, ele já está aqui. Vamos trocar para a canetinha e vamos resolver. Bom, como você viu no 6, aqui a gente vai fazer a mesma coisinha. Não tem nada de diferente. Basta analisar cada caso aqui, né? Então, vamos lá. Letra A. A gente quer, aqui é g de t, né? A nossa função g, certo? Então, o limite de t tendendo a 0 menos de g de t. Então, vamos só nos deslocar nesse gráfico aqui para olhar o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem 2, aqui é o 3. Esse pontinho aqui é o 3, 2, 1. Aqui é o 0. Esse aqui é o 0. Então, 0 aqui é o 1. E aqui é o 2, aqui é o 3. Ok. Então, a gente nem precisa disso tudo, né? Então, vamos lá. Limite, então, quando a gente está tendendo a 0 menos. Então, a gente está querendo tender aqui, ó, para 0 menos. Então, são esses valores aqui. Então, eles se aproximam de cá. Aqui para baixo, então, aqui deve ser aqui é o menos 1. Aqui é o menos 2. Opa, menos 2. Só você olhar o gráfico direitinho aí, né, que você vai perceber o que está acontecendo. Opa, aqui é o menos 2. E aqui é o menos 3, ok? Perfeito. Então, se ele está aproximando de 0, por números menores que 0, então aqui ele está se aproximando de menos 1, correto? Perfeito. Não entendeu? Faço aquele esquema de comentar embaixo, tá bom? Então vamos continuar aqui, para sem perda de tempo. É o limite agora, quando t tende a 0 mais de g de t. Então a gente está tentando agora por esses valores aqui, ó, maiores que o 0 aqui, ó. Então, a gente vai apagar esses valores de cá, que a gente não está usando, é os valores maiores que 0. Então, você observa que eles estão aproximando daqui de baixo, ó, que são os valores de y que vão para menos 2. Perfeito? Ok. No C, temos, então, obviamente, o limite de t tendendo a 0 de g de t. Observa aqui, gente, que o limite lateral foi para um lado
E o limite aqui foi para outro, certo? A gente tem o limite de tendendo a números menores que zero indo para -1 e o outro indo para -2. Logo, esse limite aqui não existe. Ou, em linguagem matemática, não existe o limite de t tendendo a zero. Então, essa é uma boa forma de você saber se o limite não existe, olhando os limites laterais, tá bom? Vamos lá. D. O que a gente pede na D? A D está pedindo o limite de t tendendo a 2 menos de... Opa! Tá, vamos aqui apagar, tá errado aqui. É 2 menos t tendendo a 2 menos de g de t. Isso é o quê? Bom, a gente está tendendo a 2 menos, certo? Então, números menores que 2. Se você observar aqui, então, ó, a gente está olhando esses valores aqui, que estão indo aqui em cima para o valor 2. Perfeito? Então, letra E agora é o limite de t tendendo a 2 mais de g de t, que nada mais é que os valores tendendo ao lado maiores que 2. Então, esse lado de cá, né? Opa, isso. Então, você observa que aqui a gente já desenhou aqui e acabou desenhando de cima e de baixo, né? Em cima. Então, aqui, se você observar, está se aproximando por maiores que 2. E esse valor aqui, ó, é a linha do valor zero. Então, aqui está dando valor zero. Certo? Se não entendeu, pode comentar aí. Então, quando a gente aproxima valores maiores que 2, a gente está indo para o zero. Então, observa aqui o seguinte, que claramente o F tinha que ser a nossa pergunta sempre, que a gente sempre faz. Qual é o limite de t tendendo a 2, de g de t? Então, como você novamente viu, vai dar a mesma coisa, ó, os limites laterais são diferentes. Então, esse limite aqui não existe. Porque esses dois limites laterais aqui, ó, tanto para menos, tanto mais, deram valores diferentes, ok? Perfeito. Na letra G, o G qual é o valor de G de 2? Então, basta observar que tem uma bolinha fechada. Olha, temos uma bolinha fechada aqui. E a bolinha fechada está justamente no ponto 1, certo? Então, logo, G de 2 é igual a 1. Perfeito? Que é o valor da bolinha fechada. Então, observe que aqui, novamente, tivemos aquele caso onde o limite lateral vai para um número, outro limite lateral vai para outro número, aqui vai para 2, aqui vai para 0. O G de 2 no ponto é 1. Então, ó, tem limite lateral para números menores, tem limite lateral para números maiores, tem o valor no ponto, mas não tem o limite quando chega para o ponto. Então, o poder do limite está aí. O limite não existe aqui de uma forma muito específica. Tem os limites laterais, tem um valor no ponto, mas esse limite não existe porque esses dois aqui são diferentes, ok? E para finalizar aqui o nosso exercício, o nosso vídeo, a letra H, que pergunta qual é o limite de t tendendo a 4 de g de t. Aqui não tem mistério, não tem nada te atrapalhando. Então, se se aproximar tanto nos menores, tanto por nos maiores, você vai chegar nesse valor aqui em cima, nesse ponto aqui. Então, tipo assim, aqui não tem problema. A função tá bonitinha, não teve pulos, não teve bolinha aberta, bolinha fechada, aqui tá simples. Então, basta você observar que o valor aqui é 3, porque se levar cada quadradinho aqui vale 1, né? Então, o valor desse limite é 3. Então,
Você que ficou até aqui, não se esqueça, deixe suas dúvidas aí nos comentários, nos siga nas nossas redes sociais, você vai encontrar na descrição o nosso Instagram, os nossos mídias e por onde você pode nos contatar. Siga o nosso canal, compartilhe com seus amigos e assista os nossos vídeos. Temos muito mais vídeos e faremos mais isso. Nos apoie para que mais vídeos sejam feitos, tá? Então até a próxima e tchau!